Oi, gente, tudo bem? E aí, você já ouviu a expressão paciência de Jó? Hoje eu vim contar para vocês a história que deu origem a essa expressão, paciência de Jó. É a história de um homem chamado Jó, fica na Bíblia, no livro que leva o seu nome mesmo, livro de Jó, do capítulo 1 ao 42. É uma história bem grande, então eu vou ter que resumir aqui e depois você confere aí na sua Bíblia, tá bom? A Bíblia conta que numa terra chamada Uz havia um homem chamado Jó, que era um homem íntegro, honesto, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Esse homem, ele era o mais rico de todo o Oriente. Ele tinha muitas ovelhas, camelos, gado, muitos empregados. Ele era um homem muito próspero mesmo. Era o mais rico de todo o Oriente. Jó tinha também 7 filhos e 3 filhas. Então esses filhos, homens, davam banquetes em suas casas e convidavam as irmãs. No final do período desses banquetes, Jó fazia com que todos eles se purificassem e de madrugada ele oferecia holocaustos, ele oferecia sacrifícios a Deus em favor de cada filho, porque ele pensava que os filhos pudessem, no íntimo, ter cometido algum pecado contra Deus. Então ele era tão temente que ele oferecia sacrifícios por precaução, né? Caso algum filho bem no íntimo tivesse cometido algum pecado contra Deus. Então, certo dia, os anjos foram se apresentar ao Senhor e Satanás estava junto. Satanás também era um anjo, né, gente? Todo mundo sabe que Satanás foi um anjo que se rebelou contra Deus. Ele queria ser superior a Deus, ele queria ser Deus. Então, Satanás também se apresentou a Deus e Deus perguntou para ele: de onde você vem? Aí ele falou assim: eu estava a perambular pela terra, andando pela terra. Porque Satanás fica aqui, né, no nosso meio, tentando achar uma brecha, um espacinho para causar a nossa destruição, né? Porque a Bíblia mesmo fala que o inimigo, Satanás, ele vem senão para roubar, matar ou destruir. Então ele espera uma brecha para ele fazer uma dessas coisas com os humanos, né? Então Deus perguntou para Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há na terra um homem sequer como ele, íntegro, honesto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás virou para Deus e falou assim: mas será que ele não é assim porque você o blindou de tudo? Ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem filhos, né? Uma família linda. O que mais que uma pessoa dessa pode querer? Mexe nos bens dele e na família dele para ver se ele não vai te amaldiçoar, cara a cara. Então, assim, Satanás ele levantou a tese, né, para Deus, que Jó não era temente a Deus por quem Deus era, e sim pelo que Deus fazia para ele, pelo que Deus proporcionava para ele, né, pelas riquezas. Jó era um homem próspero em tudo, tanto na vida material, né, material como familiar, ele era próspero em tudo. Então Satanás já foi querer, né, tocar nessa parte. Então tira tudo dele, os bens e a família, para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Então Deus respondeu para Satanás: pois bem, tudo que ele tem está nas suas mãos, só não toca nele. Isso já mostra para a gente, né, que Satanás, ele tem poder, porém o poder dele está totalmente sujeito à permissão de Deus. Satanás não tem poder para fazer nada com ninguém sem a permissão de Deus. Olha para você ver, Deus teve que autorizar. Deus autorizou para ele. Pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. Então, até o que ele podia fazer, Deus limitou, né? Porém, tem uma condição, né? Satanás não tem esse poder para fazer as coisas com as pessoas,
Mas as pessoas tementes a Deus, as pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas que têm uma comunhão com Deus, as pessoas que têm Deus com elas. Agora, Satanás, ele vai poder fazer sim, ele tem poder sim, para fazer o mal com pessoas que estão longe de Deus, né? Com pessoas que estão afastadas de Deus. Para Satanás fazer o mal para alguém, ele tem que ter permissão ou de Deus ou da própria pessoa. Se a pessoa está longe de Deus, ela está vazia de Deus, Satanás acha, né, um espaço imenso nessa pessoa para ele poder agir. E ele age tranquilamente. Então, ele é impedido de agir ou por Deus ou pela própria pessoa. Então, Satanás voltou à terra, né, e veio fazer com Jó o que Deus autorizou. Ele fez com que num único dia Jó perdesse todos os seus bens, seus animais e toda a sua família. Eu não vou entrar em detalhe de como foi não, porque senão fica longo, depois vocês leiam a história completa. Mas caiu fogo do céu, vento veio e destruiu a casa onde os filhos estavam reunidos. Então, num único dia, Jó perdeu tudo que ele tinha. Então, ele olha para você ver a situação que ele estava, né? Imagina isso com a gente. Enquanto vinha um mensageiro falar, você perdeu os seus bois. Aí já vinha outro falar assim, aconteceu isso, caiu fogo do céu, você perdeu isso, você perdeu aquilo, ó, seus filhos morreram todos. Imagina o desespero dessa pessoa. Sabe o que Jó fez? Jó ajoelhou, né? Rasgou as vestes, lógico que ele estava triste, mas ele falou, eu vim nu do ventre da minha mãe, saí nu e voltarei nu. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele conseguiu ainda glorificar a Deus num momento de tamanha tristeza. Então, num outro dia, os anjos foram novamente se apresentar ao Senhor e Satanás, mais uma vez, estava lá. E Deus virou para ele e perguntou, de onde você vem? A mesma coisa. Ele falou que vinha da terra. Então Deus perguntou para ele, você observou meu servo Jó, homem irrepreensível, íntegro, honesto, que se desvia do mal? Não há ninguém na terra como ele. Você viu que ele se mantém íntegro, mesmo depois de você ter me instigado a arruiná-lo sem nenhum motivo? Aí Satanás respondeu, pele por pele. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão sobre ele e fere então a sua carne e os seus ossos, que com certeza ele vai te amaldiçoar, face a face. Então Deus falou com ele, pode ir, pode fazer o que você quiser com ele, mas só preserve a vida dele. Então Satanás veio à terra e afligiu Jó, e fez nascer em Jó feridas, ele tinha úlceras, da sola dos pés até a cabeça. O corpo dele estava todo apodrecendo, ficou todo podre. E Jó usava caco de telha para coçar essas feridas. Do tanto, a Bíblia fala assim, do tanto que ele sentia dor, que ele queria morrer, né? Porque uma pessoa que está desse jeito, ela não tem nem graça para viver. Porém, ele se manteve íntegro, mesmo com essas feridas no corpo, ele se manteve íntegro. A mulher dele falou com ele, homem, como que você ainda mantém a integridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. É melhor morrer do que ficar desse jeito. Mas Jó ainda respondeu para a mulher, você fala como uma louca, uma insensata. Por acaso a gente só vai querer receber o que Deus nos dá de bom? O mal você não quer receber, não? Você é muito louca. A gente tem que receber o bem, mas também temos que saber receber o mal. Então, diante de tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, vieram 3 amigos de Jó. Cada um saiu de sua terra, né? Quando eles ficaram sabendo do que havia acontecido. E quando eles chegaram, eles olharam para Jó e eles começaram a chorar. Mal reconheceram Jó, porque Jó estava só pele e osso, né? E com o corpo todo cheio de feridas. Então eles começaram a chorar e eles ficaram ali
7 dias sem falar nada, 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 nada. Depois de 7 dias, eles começaram a falar. Cada amigo falou, o livro de Jó, ele passa a maior parte dele falando desses diálogos. O que um amigo falava, depois o que Jó respondia, e vinha outro amigo. Então o livro de Jó conta bastante essas falas desses amigos. E resumindo, o que os amigos falavam para Jó, eles diziam que Jó tinha cometido um pecado muito grave para Deus ter feito aquilo com ele. Porque eles tinham essa crença, né, que se acontecia uma coisa de ruim com a pessoa é porque ela tinha cometido um pecado muito grave. Então, como Jó estava daquela situação, tinha acontecido isso tudo com ele de uma vez, ele tinha cometido um pecado muito grave. E falando que Jó tinha que contar. Porém, Jó sabia que ele não tinha cometido pecado nenhum. E ele não aceitava falar que tinha só para agradar esses amigos. O tempo todo ele falava. Ele falava que ele não tinha cometido pecado. Ele não blasfemava contra Deus. Ele se manteve íntegro, porém, ele não confirmava que tinha cometido nenhum tipo de pecado. Então, diante de tudo isso, Jó, o que ele fez? Ele se manteve em oração, em súplica, e ele questionava a Deus. Ele não pecava contra Deus, mas ele questionava: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Se era para eu sofrer tanto assim, por que eu nasci? Era melhor eu não ter nem nascido. Ele questionava. E Deus, caladinho. Deus teve um grande período assim, de silêncio, né? Sem falar nada com Jó. É onde que a gente às vezes quer, né, ouvir uma resposta de Deus, mas às vezes Deus precisa ficar em silêncio. Mas nesse tempo todo, Jó se manteve íntegro. Então, até que um dia, Deus se apresentou a Jó e trouxe uma mensagem para ele bem direta, né? Deus começou a fazer perguntas para Jó, que são perguntas retóricas, né? São aquelas perguntas que Jó nem tinha como responder. Deus fazia a pergunta e aquela pergunta que já se sabe a resposta. Então, por Jó, resumindo, por Jó ter se mantido fiel, apesar de tudo, Deus restaurou toda a vida de Jó. E tudo que ele perdeu, Deus deu para ele em dobro. Todos os bens, todos os animais, ele recebeu tudo em dobro. E até os filhos de Jó, Deus deu para ele mais 10 filhos, 3 filhos homens e 3 mulheres. Então, Jó, no final das contas, né, ele vai ficar com 20 filhos na vida eterna, não nessa vida. Nesta vida, os filhos que ele tinha nessa vida morreram, eles tiveram a morte física, mas eles não morreram espiritualmente. Então, quando, né, Jesus voltar, que a gente for viver, né, na vida eterna, Jó vai ter restaurado os seus 20 filhos. Então, quando Deus veio e conversou com Jó e restaurou sua vida, foi um longo diálogo, gente. Depois vocês leiam o livro para vocês entenderem os detalhes. Então, Jó falou com Deus, né, que antes ele o conhecia por ouvir falar, mas que agora ele conhecia a Deus, né, face a face, conhecia por ter vivido uma experiência com ele. Então, é um exemplo para nós, né, de que a gente tem que buscar viver as nossas experiências com Deus. Ouvir testemunhos de outras pessoas, ouvir experiências que outras pessoas tiveram com Deus é muito bom, é inspirador. Porém, vivermos as nossas experiências com Deus é a melhor parte. E a origem da expressão paciência de Jó vem dessa história, porque mesmo com tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, ele teve paciência, ele não pecou contra Deus. Então, quando uma pessoa é muito paciente, a gente fala que ela tem a paciência de Jó, né? Quer dizer, ela aguenta tudo, ela aguenta demais. Daí a origem dessa expressão. Então, essa história de Jó, ela trouxe por terra
a segunda tese de Satanás, que nenhum homem adora mais a Deus do que a sua própria vida. Que se a pessoa tiver que escolher, né, entre Deus ou a sua própria vida, ela vai escolher a sua própria vida e vai amaldiçoar a Deus. E Jó nos provou que não, que nós podemos e devemos, né? É muito difícil, gente. Eu não falo isso porque eu faço assim, não. A gente vai aprendendo, né? Tentando evoluir a cada dia, porque não é fácil. Imagina, na nossa vida, tudo o que aconteceu com Jó acontecer com a gente. Será que a gente vai reagir como ele? Ou a gente vai se revoltar? Vai blasfemar, vai amaldiçoar a Deus? Então, essa história, ela trouxe por terra isso, essa tese de Satanás, de que ninguém ama mais a Deus do que a própria vida. E Deus pediu, né? O principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jó, no seu diálogo com Deus, ele foi humilde. Ele reconhece a onipotência de Deus. Ele falou com Deus: bem sei que tudo podes e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então, tudo está nas mãos daquele que nos criou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito nessa vida. Nós estamos nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. E Jó reconheceu isso. Jó reconhece também a limitação do seu conhecimento sobre Deus. Ele falou com Deus: antes eu te conhecia por ouvir falar, agora eu te conheço por te ver. Não dá para ficar na presença de Deus Todo-Poderoso com altivez, com arrogância. A pessoa tem que ser humilde, né? E Jó, ele teve essa humildade, ele reconheceu a sua ignorância. Por mais que ele fosse uma pessoa que o próprio Deus falou que era justo, que era íntegro, irrepreensível, ele reconheceu que ele não era ninguém, que ele não era nada, né? Ele reconheceu a ignorância dele. E Jó, por mais que ele conhecesse a Deus, ele não ficou falando que ele conhecia, mostrando para nós que quem sabe muito, fala pouco. Quem fala que sabe demais é porque não sabe nada. Então Jó, ele reconheceu que ele não sabia era nada, que ele conhecia só por ouvir falar. E nós? Quanto nós conhecemos Deus? Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso. Você vai pela primeira vez no mar, conhecer o mar. Aí você chegou lá, viu o mar e falou assim: nossa, agora eu conheço o mar. E tem uma outra pessoa que ela é um profissional do mar. Ela também conhece o mar, não conhece? Será que o conhecimento do mar dos dois é a mesma coisa? Ou é diferente? Existe um conhecimento mais superficial: eu conheço a Deus. Ou existe aquele conhecimento: eu conheço a Deus, né? Eu conheço a fundo. Como que nós estamos reconhecendo a Deus? Como que nós conhecemos a Deus? Igual a pessoa que viu o mar pela primeira vez? Ou igual aquele marujo, aquela pessoa que trabalha no mar? Então essa história nos mostra também a importância da oração. Porque enquanto Jó orava, Deus restaurou a sua vida. Quando a gente ora, né, que a gente não fica só se defendendo, quando a gente ora, Deus defende a gente. E a história conta que os amigos de Jó Deus fez os amigos de Jó irem até ele, pedirem desculpas, porque eles ficaram acusando ele, né, de pecado, e pedir que Jó orasse por eles. Então eles tiveram que ir, né, teoricamente se humilhar, pedir a Jó para orar por eles, e Deus restaurou a vida de Jó e a vida, né, dos amigos. Então, quando a gente ora, Deus restaura a vida da gente e a vida de quem a gente está orando, das pessoas que a gente está orando. Então, Deus não faz a obra pela metade. Até a mulher de Jó, que naquele momento, né, de desespero, falou com Jó para amaldiçoar Deus e morrer, Deus curou o coração daquela mulher e restaurou o casamento de Jó. Então, Deus restaurou a vida dele, a vida
financeira, a saúde, os amigos, a família e o casamento. Deus, restaurou todas as 5 áreas da vida de Jó que haviam sido tocadas, Deus restaurou. Então, finalizando, essa história de Jó tem tantas lições que se eu for ficar falando aqui, esse vídeo vai ficar infinito, né? Mas ela é um exemplo para nós de fé, de perseverança e do que Deus pode fazer na nossa vida. E ela mostra para nós que Satanás, ele tentou colocar, afastar Jó de Deus. E o que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu deixar Jó mais perto de Deus, foi o contrário, provando que os planos de Deus para as nossas vidas não podem ser frustrados, porque nós nascemos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. Deus é tudo na nossa vida. Ele é o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso Redentor. E a nossa vida sem Deus não faz sentido. Não faz sentido. Então, quando Deus tem um propósito, tem um plano para a nossa vida, até quem tenta atrapalhar acaba ajudando. Porque olha para você ver, Jó ficou depois no final com o dobro de tudo que ele já tinha. Então a vida dele foi restaurada em dobro. E como eu já falei num outro vídeo anteriormente, existe um espaço dentro de nós, um vazio, que ninguém, a não ser Deus, preenche. Esse vazio, esse espaço, ele é do tamanho certinho de Deus. Só Deus pode preencher. Então vamos deixar Deus nos preencher, vamos ficar cheios de Deus e impedindo assim o agir de Satanás. Essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa história de fé de Jó. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, deixe seu like, ajudem a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo.